Olá pessoal, tudo bom? Então vamos dar continuidade aí no material de apoio do e-book, né? Lembrando que o e-book, para quem é da comunidade, consegue acessar ou para quem também encontrou em algum material de divulgação. Os vídeos de apoio, né, apenas aqui dentro da comunidade que vão ficar disponíveis, viu, pessoal? Então vamos lá, vamos seguir o mesmo esquema também que a gente segue nos grupos de estudo, né? Então eu vou lendo o conteúdo aqui do e-book e comentando, fazendo apontamentos aí que eu acho que flui de uma maneira melhor aí para a gente poder acompanhar. Vamos lá então? Terceira lição de psicanálise. Freud inicia a terceira lição corrigindo uma inexatidão que trouxe na exposição anterior, onde ao mencionar que forçava os doentes a comunicar o que lhe viesse à mente, verificou que o primeiro pensamento trazia o elemento desejado que se relacionava com a lembrança. Porém, isso nem sempre é certo, aonde geralmente vinham pensamentos despropositados, onde os próprios pacientes os tratavam como inexatos e não adiantava insistir. Então, Freud trouxe que era apenas, né, insistir para que viessem as lembranças na mente, e aqui ele vem corrigir e falou que nem sempre isso acontecia, né? Dava muito mais trabalho, né? Os próprios pacientes não sabiam a conexão daquele pensamento com a patologia ou com demais questões, né? Lembrando que aqui o Freud ainda chamava de doente, né? Então tem alguns termos aí que a gente já não se utiliza mais. Diante disso, não adiantava se lembrar lamentar de ter abandonado a hipnose, uma vez que na mente duas forças agiam de formas contrárias. De um lado, um esforço para trazer o conteúdo à consciência, e do outro, a resistência, né? A força que impedia a passagem para o consciente. Se a resistência for menor, o que era ouvido seria o elemento sem nenhuma deformação, e quanto maior a deformação, maior a resistência. Então, o conflito que o Freud trouxe para a gente. De um lado, a força para tentar se lembrar, e de um outro lado, a força para tentar manter internamente. A própria análise, viu, pessoal, representa um perigo para as questões da mente. A gente sabe que uma coisa vai se conectando à outra, há um ganho secundário, muitas vezes, nos sintomas, e abandonar aquilo lá não é tão interessante para a mente. E diante dessa dificuldade, né, não adiantava lamentar a hipnose, né, falar, e agora, vou voltar a hipnotizar? Não, uma vez que a hipnose derrubava as resistências, né, da mente, as resistências são importantes para o atendimento. Dessa forma, o pensamento que vinha similar à origem do sintoma, era uma nova substituição artificial do reprimido, mantendo certa semelhança com o que estava sendo procurado, desde que a resistência não fosse muito intensa, tornando possível, a partir da ideia, buscar o que estivesse oculto. Fazendo assim, o pensamento se comportar em relação ao elemento reprimido como uma representação por palavras indiretas. Então, a pessoa, né, o paciente ali, o caso exatamente, é isso e ponto. Não, vinha-se substitutos, né, uma substituição artificial. Eu lembro da nuvem, eu lembro da pessoa, eu lembro, só que não era aquilo que tinha acontecido. Então, uma representação por palavras indiretas. Então, a nuvem não é uma nuvem, a pessoa muitas vezes não é uma pessoa. Ela é um elemento que substitui, né, as questões que estão reprimidas. Procurando elucidar a questão de elementos apresentada por palavras indiretas, Freud necessitou estudar os xistes. Xistes, viu, pessoal? Né? Então vai ter o xiste tendencioso e o xiste básico mesmo, né? Os trocadilhos, ele que tem mais um humor ácido, né? Aquela pitada que não se pode ser falado diretamente. Então, através de, né, um cômico, né? Algo de um sentido mais voltado a uma piada com um conteúdo, não aquela, né, tão chula também, mas uma piada que tem uma consistência, um conteúdo, a gente pode trazer qualquer verdade à tona, qualquer conteúdo à tona de uma maneira sofisticada, né, de uma maneira não tão grosseira. Então, o Freud necessitou disso, porque os xistes vão ser o quê? Palavras ali, né, muitas vezes uma história, a piada ali, um conto ali, com alguma coisa embutida dentro, alguma coisa ocultada dentro. Então, é muito próximo ali do que o paciente falava, ele narrava um fato que não era aquele fato, né, atrás daquele fato havia outra coisa. Então, o Freud necessitou estudar os xistes e suas formações e trouxe um exemplo de uma breve narrativa inglesa. Olha que interessante essa narrativa. Por uma série de empresas duvidosas, os comerciantes tinham conseguido reunir grandes e esforçavam-se para penetrar na boa sociedade. Então, eles queriam vender os cabedais aí, né, e tinham dificuldade ali para se infiltrar ali na boa sociedade. Entre outros, pareceu-lhes meio conveniente fazerem-se retratar pelo pintor mais notável e mais careiro da cidade. Então eles pediram lá uma pintura de ambos lá, cujo quadro fosse um acontecimento. Fizeram uma festa para isso. Numa grande reunião foram inaugurados os custosíssimos, né, quadros um do lado do outro. Os proprietários conduziram
a parede o mais influente crítico da arte, a fim de obter o julgamento. Então, pediram para se pintar, deram a festa lá, colocaram os quadros um do lado do outro e levaram um crítico para poder fazer uma... Né? Então, eles queriam se infiltrar na boa sociedade para poder vender os seus cabelos. O crítico examinou longamente os quadros, sacudiu a cabeça como se achasse falta de alguma coisa. Perguntou apenas indicando o espaço entre os dois quadros, né? E aí a questão em inglês, e aí o Freud coloca, né? Mas onde está o redentor? Então tem os dois pessoas pintadas, os dois comerciantes pintados, a falta do meio ali, o crítico perguntou, mas onde está o redentor? Então, olha aí, parece simples, parece bobinho, mas vamos analisar isso aí com profundidade. Freud menciona que todos riram da piada, porém, agora para olhar a fundo, trazendo com que os comerciantes são dois patifes, como os que rodearam Cristo crucificado. Porém, não disse diretamente. Então, vocês veem, olhando isso diretamente, quando ele perguntou onde está o Redentor, não onde está o Cristo Redentor, quem estava ao lado do Cristo eram os patifes. Né? Então, vocês veem que interessante? Então, ele não falou aquilo diretamente, ele usou apenas pitada de algo ali que dá a entender, que mostra que há uma coisa mais oculta na fala dele. Então, ele não falou isso aí, ó. São os patifes que rodearam. Porém, não disse diretamente, parecendo dizer algo totalmente fora de propósito. Mas, ao olhar profundamente, é possível encontrar a injúria e seus substitutos. E indaga. Porque o crítico não falou abertamente. Sabe que é um pouco chato falar, né? Mas quais as causas, quais as raízes, né? O que seguramente quer falar diretamente isso aí? É que há outras forças em sua mente que permitem que ele fale francamente, face a face, uma vez que, além de desrespeitoso, seria perigoso insultar os anfitriões, o fazendo criticar indiretamente em uma espécie de alusão com o desabafo, onde Freud menciona que esse seria um dos caminhos que faz o paciente produzir as ideias de substituição, em lugar de elementos esquecidos que está sendo procurado. Então, isso aqui é interessante. Há mais forças ocorrendo na mente. Então, o paciente dificilmente vai te contar o caos real, o caos que está acontecendo ali. Isso é importante também, pessoal, porque às vezes o paciente vem e conta do jogo do Palmeiras, da novela e de outras questões, aquilo tem um porquê, né? Então se está se utilizando de ideias de substituição. Palmeiras não é Palmeiras, o Corinthians não é Corinthians, a novela não é novela. Por trás daquilo, uma outra história, porque há mais força isso aí. Em acordo com a escola de Zurique, né, de Blair e Jung, Freud se utilizava do nome complexo para denotar elementos ideacionais interdependentes e catequizados de energia afetiva. Né? Então, elementos interdependentes, né? Uma coisa meio que se liga a outra, que ao mesmo tempo é independente e carregado de afetos aí. Onde, partindo da última recordação, existe a probabilidade de desvendá-los, desde que esses produzam associações livres, sendo mandado o doente dizer o que quiser, o que lhe vier à mente, mesmo que não pareça ligado a nenhum complexo procurado. Este único processo seguro e praticável. Então, adiantando um pouquinho aqui, a gente está falando aqui da associação livre. Fale o que lhe vier à mente, mesmo que isso, né, pareça sem que não se conecte com nenhuma outra coisa. Durante a associação livre, muitas vezes o doente afirma não saber de mais nada. Porém, as ideias livres nunca deixam de aparecer, sendo estes não saber uma influência das resistências disfarçadas de juízo crítico sobre as ideias. Então, a ideia da associação livre aí é derrubar o juízo crítico. Ah, eu quero falar de receita de bolo? Não, é chato, o que eu vou lá? Eu vou pagar na terapia para falar de receita de bolo. Quando eu abandono isso, eu consigo falar lá da receita de bolo. Ideias, né? Então, associações livres. Para este processo, é pedido ao doente que renuncie a qualquer crítica, visando renunciar à crítica, viu, pessoal? O juízo crítico. Renuncie a qualquer mente, sem nenhuma seleção, e expor tudo que lhe vier ao pensamento, mesmo que isso pareça errôneo, sem propósito ou absurdo. E Freud garante que este material nos ao roteiro do complexo. Todo é como um minério para o analista, onde com a interpretação será possível extrair o precioso, e salienta que se quiserem ter um conhecimento dos complexos oprimidos, podem se dispor da experiência da associação, cuja técnica foi aperfeiçoada, se tornando indispensável para o psicanalista.
mais somente essa regra, né? Então não há uma regra para se utilizar somente a associação livre, mas é válido, né? Muitas pessoas analistas ainda praticam e o paciente por si só ele já pratica, né? De alguma forma, né? Então você pergunta como foi, como vão as coisas, ele começa a contar questões ali que muitas vezes parecem fora de propósito também. Além da técnica da associação livre, o psicanalista também tem a seu dispor duas outras técnicas, sendo essas a interpretação dos sonhos e o estudo dos lapsos casuais. A interpretação dos sonhos, é importante isso aqui, pessoal. Você tem a estrada real para o conhecimento do inconsciente e a base mais segura da psicanálise. E menciona que quando perguntam como pode uma pessoa ser psicanalista, responde através do estudo dos próprios sonhos. Então, todo mundo aí pelo menos recorda uma vez ou outra de algum sonho e sabe a complexidade que tem o sonho, né? Muitas vezes coisas que não admitimos nem a nós mesmos. Então, vocês veem que são processos internos de dentro da mente. E segue descrevendo a dinâmica onírica dos sonhos. Primeiro, se do misticismo e das questões proféticas. Então, Freud tinha um enorme cuidado, viu, pessoal, com essa parte mais mística e profética, né? Ainda mais em relação aos sonhos, né? Que quase tudo se tem de uma... Trazendo que nem todos os sonhos são estranhos, onde desde 1 ano e meio, sonham sempre com a realização de desejos que o dia anterior lhes trouxe, sem a necessidade de aplicar nenhuma técnica para encontrar o seu significado, e que o sonho dos adultos é necessário um olhar minucioso. Então, para dizer para a gente que os sonhos das crianças vão ser mais diretos. Né? Por quê? Porque as crianças ainda não têm as defesas, né, pessoal? Passou-se a fase edípica ali, então as defesas freudianas, né, que a gente tem o maior conhecimento aí. Então, ela vai sonhar muitas vezes com aquilo que realmente ela deseja. Né? Não há porquê uma resistência ou algo barrar aquele sonho. No adulto, a mesma coisa. Né? Então, todo sonho é a tentativa de realização de desejos. Porém, no adulto precisa de um olhar minucioso, porque senão a coisa fica confusa. Vamos ver o porquê. A primeira é que esses, em sua grande maioria, são ininteligíveis e sem nenhuma semelhança com a satisfação dos desejos, onde em seguida Freud nos traz a resposta para este enigma, sendo que os sonhos estão distorcidos, pois o conteúdo manifesto que lembramos vagamente pela manhã deve ser diferenciado dos pensamentos latentes que existem nos sonhos, sendo que essa deformação possui um mecanismo idêntico à gênese dos sintomas histéricos, transformando o conteúdo manifesto para os pensamentos inconscientes onde estão os desejos reais. Vamos lá, então. Vai ter duas questões, pessoal. Conteúdo manifesto e conteúdo latente. Conteúdo manifesto é aquilo que eu lembro. Então, eu acordei pelo carro, numa rodovia. E que vai ser as coisas... E um vai tentar... Então, vai haver uma deformação devido às defesas, né, devido as resistências que vão transformar esse conteúdo latente em conteúdo manifesto, de uma forma que isso não traga desprazer, que isso não traga angústia, né, ansiedade ali ao ego, ao sonhador. Então, os pensamentos inconscientes do sonho vão estar disfarçados, né, assim como os sintomas histéricos, lembra lá? O sintoma é a satisfação substitutiva de um desejo, o sonho manifesto é a satisfação substitutiva de um desejo, né, só que através do sonho. A origem desta deformação está nas forças defensivas do ego, ou seja, nas resistências, que impedem, de modo geral, a passagem do reprimido para a consciência. Então, eu não... lembra lá que da irmã lá que estava de olho lá no cunhado lá? Então, as defesas proíbem, né? As defesas de alguma forma brecam, barram aquilo de vir à consciência. Então, para não surgir, não partir diretamente para a consciência, há uma deformação. Né? Então, as resistências transformam, deformam. Né? Um dos motivos da deformação seriam as resistências, fazendo com que quem sonhe mal reconheça o sentido dos sonhos, assim como o reconhece as correlações e significados dos seus sintomas, transformando os sonhos em uma realização velada de desejos reprimidos. Então, sonhei com isso. Isso quer dizer algo sobre seu, só que está totalmente disfarçado. Olha aí que material rico aí para psicanálise, né? Para que ocorra esse processo em pensamentos inconscientes do sonho, se disfarce, é necessário o que Freud chama de elaboração onírica, dando extrema importância em todo este processo, pois não há nada melhor do que eles para se entender o que se passa nos sistemas consciente e inconsciente. Freud também menciona outros dois processos, sendo eles a condensação
e o deslocamento, né? Sendo o primeiro uma espécie de agrupamento de conteúdos diversos, psíquicos, e o segundo alterações de um objeto movido para o outro. Então, condensação pega várias coisas e agrupa em uma coisa só. Então, você sonha com uma pessoa que você nunca viu, né? Mas ela vai ter um pedacinho de 40 outras pessoas, vamos por assim. E, né, o deslocamento que vai deslocar, pegar um pedaço disso, levar para esse, para esse, para esse. Isso ajuda a embaralhar o sonho também. Ainda sobre os sonhos e sua análise, Freud traz o papel que a terra infância exerce sobre nossas vidas, pois o processo de desenvolvimento repressões, simbolismo sexual, sublimações e demais distorções que saiu da criança é o que dá formar o chamado homem normal. Como não se poderia deixar faltar, Freud faz uma consideração importante sobre os sonhos, ou melhor, sobre os pesadelos. Né? Então muita gente cai de pau e fala, mas como que os sonhos são a tentativa de realização de desejos se eu tenho um pesadelo? Eu não quero aquilo. Aquilo lá para mim é absurdo, não quero. E então por quê? Onde muitos dizem que esses contradizem o modo de entender os sonhos como a satisfação de desejos, sendo que ao interpretar os pesadelos, pode-se observar a ansiedade que acompanham, sendo que este deveria ser uma das reações do ego contra desejos reprimidos, violentos e inaceitáveis, explicando perfeitamente os sonhos como a tentativa de realização dos desejos. Então, no pesadelo, pessoal, pesas dão uma falhada, né? Elas conseguem, né? Aquilo que é reprimido, aquilo que é violento, inaceitável, ego, e emergir um pouquinho mais. E a gente fica meio cara a cara com aquilo que é inaceitável perto de nós. E aí dá ansiedade, né? Dá medo, dá susto mesmo. Então, esse seria o pesadelo, que nada mais é você em contato com, né, o seu desejo violento ali. Isso é humano, viu? Isso não tem nada a ver com bom, mal, certo e errado, não. Isso é ser humano. Ao finalizar a explicação sobre a interpretação dos sonhos, Freud nos diz que por eles é possível ter acesso aos desejos ocultos e reprimidos, e traz outro grupo de fenômenos que se tornou um recurso técnico da psicanálise, além da associação livre de ideias e a interpretação do sonho, sendo eles pequenas falhas comuns, no qual não damos importância, como esquecimento de coisas, como os nomes, exemplos, lapsos de linguagem, na escrita, na leitura, né? Cantar músicas aleatórias, brincar com partes da roupa, não ficar na parte da roupa, quebra ou perda de objetos, entre outras coisas, que acabam passando como casualidades, distrações ou desatenções. Né? Então, na mente, pessoal, não há ponto sem nó, nada é do nada, não tem de repente. Uma coisa leva a outra. Então, estou mexendo, estou cantarolando uma música, tem um porquê por detrás daquilo. Freud chama isso de ato falho, sendo não são totalmente destituídos de valor, sendo sempre significativos de interpretação segura, pois exprimem impulsos que devem ficar ocultos para a consciência, os desejos reprimidos, onde seu exame, assim como dos sonhos, levar ao conhecimento de partes ocultas da mente e testemunham a existência da repressão e da substituição de ideias. Falho para o ego, porque no fundo é o seu desejo que conseguiu passar uma defesa, que conseguiu sair ali de alguma forma, né? Então, falhou, mas foi bem sucedido. Então, é algo que está dentro de você que consegue borbulhar para fora aí. Finalizando a exposição desta lição, Freud menciona que ao reunir as técnicas mencionadas, como livre associação de ideias, estudos dos sonhos, falhas sintomáticas, juntamente com o que irá trazer ainda em exposição, a psicanálise já se mostra suficientemente capaz de conduzir para consciências materiais patogênicos, dando fim a muitos padecimentos causados por sintomas de substituição. E finaliza que, apesar de todo o conteúdo exposto, a psicanálise ainda encontra opositores, sendo estes pessoas que nunca exercitaram a técnica, e enfatiza que, além deste detalhe, outra condição também deve ser levada em consideração, ou seja, as resistências pertencentes à vida mental de todo sujeito. Isso a gente falou um pouquinho lá em cima também. Né? Então, cada vez que temos contato com textos psicanalíticos, isso se chama em algum momento da nossa vida. Né? E aí tendemos a nos defender, a desviar, a atacar, a criticar. Né? Então, muitos críticos da psicanálise aí nunca passaram por uma sessão, nunca nem leram ou estudaram algo a fundo. Né? Aí não vale, né, pessoal? Bom, vamos finalizar então, né, a terceira lição de psicanálise. Agradeço quem acompanhou até aqui e logo a gente traz aí, né, a quarta lição também. Obrigado, pessoal.